A paz do Senhor Jesus Cristo, com a minha Bíblia aberta aqui em Isaías 53, versículo 4 e 5. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amados, a cura que Jesus Cristo disponibilizou e derramou no Calvário vai ser recebida por cada cristão através da fé perseverante, porque isso foi realmente um presente de Deus para todo cristão, é o pão dos filhos, a cura divina integral, curando a alma, as emoções, as memórias, o corpo. É uma coisa maravilhosa o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. No entanto, por causa da queda, as fortalezas, acreditamos muito nas sensações, no visível, nos efeitos da queda. O homem está travado, roubado, porque ele está programado para crer na mentira. Embora Jesus tenha curado, muitas vezes acreditamos que estamos enfermos. E agora, conhecereis a verdade vos libertará. Esse sair da dimensão das fortalezas e sofisma do engano para a verdade é um caminho. O nosso relacionamento com o Senhor, com a palavra e com os irmãos cheios do Espírito Santo, e também repartindo o pão com os necessitados. Quando você é fiel no pouco, Deus multiplica, certo? É muito importante praticar o amor, porque a Bíblia diz em Lucas 6,38, dai e ser-vos-á dado. Quando Jó orou pelos seus amigos, ele também foi curado. Ele estava enfermo quando orou pelos seus amigos. Então, muitas vezes, o que acontece neste processo é que aprendemos através da nossa comunhão com Deus, através da meditação na palavra, através de andar com pessoas cheias do Espírito Santo e através do praticar os nossos dons, cheios de compaixão, ajudando aqueles que estão sofrendo. Isto vai fazer com que você cresça integralmente. O aprendizado total não pode só ser lendo a Bíblia, ou só orando, ou só andando com pessoas que têm fé, ou só ajudando pessoas que estão sofrendo. Não, cada uma dessas parcelas são complementares. O que você aprende estudando a Bíblia não pode ser substituído por aquilo que você aprende orando. Cada uma dessas ferramentas nos dará um pouco do conhecimento do Senhor Jesus Cristo, que se complementam perfeitamente quando nós vamos para essas 4 pontas. Lembra que havia 4 rios que cortavam o Éden, o paraíso? Então nós podemos ver isso aqui. A meditação na palavra, a oração, andar com pessoas cheias do Espírito Santo e compartilhar o que nós sabemos, o que nós temos recebido, com boas obras. Fomos salvos pelas boas obras. Quando praticamos a compaixão, seja em ajudar o órfão, a viúva, a obra missionária, seja em pôr as mãos sobre os necessitados, aflitos, depressivos, aconselhar, dar um testemunho, dar realmente uma palavra que Deus tenha colocado em nosso coração de vitória. Amém, meus irmãos? Também muito importante chamar as pessoas ao arrependimento, para que, se houver pecado ou brechas, elas possam receber o Senhor Jesus Cristo também. Não apenas a cura, mas receber o próprio Senhor da cura. É muito importante que as pessoas que vêm até nós, elas querem soluções, mas muitas vezes o que elas precisam é da presença do Senhor. Ali, Ele vai trabalhar de dentro para fora, fazer uma faxina. Tirar da alma, muitas vezes, coisas que estão adoecendo o corpo. Portanto, é preciso uma perseverança para que o processo prossiga e nós possamos receber aquilo que já é nosso, já foi derramado no Calvário, que vai aparecer no nosso corpo mais e mais. Muitas vezes temos trazido pensamentos tóxicos, sentimentos, desejos, errados, e traumas complexos e pecados. Então essas brechas vão sendo fechadas. É muito importante que nós compreendamos que Deus está trabalhando conosco, cooperando conosco, e nós cooperando com Ele. É uma comunhão inteligente, o culto racional, onde Deus vai nos sarar completamente. Porque aquele que ressuscitou o nosso espírito, que estava, lá diz em Colossenses capítulo 1,
que ele transportou nós do império das trevas para o reino do seu amado, e Efésios 2,6, que ele nos assentou, nos fez assentar nas regiões celestes. Se o nosso espírito foi sarado, e no espírito nós temos a presença do espírito, nós somos um só com o Senhor no espírito, 1 Coríntios 6,17, e temos então a fé por sua presença, as promessas. Então, a partir deste maravilhoso começo, o Espírito Santo e o nosso espírito vai sarando a nossa alma e aí o nosso corpo também. Você sabe, pessoal, que uma alma sarada ajuda em muito o corpo sarar também. A Bíblia diz que quando o corpo está enfermo, mas a alma sabe suportar, o corpo sara. Agora, também diz a palavra de Deus em Provérbios 4:22, que essa palavra é cura também para o corpo físico. Ela afeta o corpo físico. Lembre-se que Jesus afetava a alma das pessoas, mas também afetava as finanças dela, fez aparecer dinheiro para Pedro pagar a conta, afetava o corpo, né? Curava, ressuscitava, libertava. Então, nós vemos a salvação integral. E quando falamos desse tema, o povo em que Deus vai curar totalmente, completamente, integralmente, mostra que este é o propósito do Senhor. É muito importante compreender que um dos nomes do Senhor, que revela um pouco da sua redenção, é o seu Senhor que te sara. Isso mostra que ele não apenas sarava no tempo bíblico aqui da Escritura, não apenas sarará lá no céu, com o corpo glorificado, mas eu sou o Senhor que te sara aqui agora, ele mesmo ontem, hoje, eternamente, Hebreus 13:8. É muito importante você compreendermos que o Senhor se sente aliviado e feliz quando alguém que está com dor, com febre, doente, é curado. É uma alegria para o Senhor. O primeiro que fica feliz na cura divina é o próprio Senhor. Foi ideia dele morrer na cruz e levar as enfermidades que veio por causa da queda. Quando Deus criou o homem, não havia doença. Então a doença não tem nada a ver com a vontade de Deus. Quando Deus fez Adão, não havia doença. A doença veio após a queda. Deuteronômio 28 fala sobre isso. Mas Jesus levou a maldição, Gálatas 3, 13, 14, para que a bênção de Abraão chegasse até nós, gentios que creem em Jesus Cristo. Se Abraão teve o seu corpo que estava amortecido restaurado, a sua esposa rejuvenesceu e teve filhos. Se Abraão foi próspero, se Abraão foi amigo de Deus, teve uma alma sarada, e nós vemos que a bênção, ela atinge, toca, cobre todas as áreas. Você que está ouvindo essa palavra, saiba que é muito importante quando você estiver enfermo. Não foi Deus que te enfermou, não é a vontade de Deus te enfermar. Deus quer te curar sim. Marcos 1, 40 e 41, um leproso chegou e disse: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Ele sabia que Jesus podia, mas não sabia se Jesus queria. E a resposta do Senhor, Marcos 1, 40 e 41 é: eu quero. Então, Jesus não faz acepção de pessoas. Esse texto está aí. Jesus quer. Nem sempre ele vai poder curar a todos. Alguns vão partir, talvez porque não dá tempo, não compreendem. Talvez do lado de lá vão viver uma vida melhor. Tem muitos mistérios aí. Mas a grande verdade... Existem exceções, é claro, mas regra geral, segundo a palavra de Deus, Jesus curava todos que vinham a ele. Jesus quer curar todos os enfermos. É muito importante que você que está no hospital, desenganado, com uma doença incurável, que os médicos dizem que não tem jeito, o diagnóstico é péssimo, você entende que no Kairos de Deus, Deus quer me curar. Você quer ter vantagem sobre essa doença? 51%? Você quer estar em vantagem sobre a doença? Em vez de ficar ansioso, com medo ou preocupado, você precisa ter uma fé esclarecida. Primeiro ponto, Deus quer me curar. Ele não me deixou. Porque a fé é crer que Deus existe, que Ele está comigo, que Ele age quando eu oro. Então, é muito importante crer, Deus está comigo em Cristo. Se eu me humilhar, se eu me arrepender, se eu fechar as brechas, se eu temer a Deus, Deus está comigo. Segundo, eu tenho a fé necessária para Deus me curar. Porque o Espírito de fé veio habitar em mim e me emprestou pela sua presença, não uma fé humana, a minha fé nele, mas a fé do Filho de Deus. Portanto, isso já dá uma enorme vantagem sobre a doença. Deus está comigo, pode e quer me curar, e eu consigo crer que Ele pode me curar, estou me entregando a Ele e vou perseverar. Se você entende que Deus não te deixou, porque quando a pessoa fica enferma, Deus me deixou. Não, Deus não deixou. Eu não tenho fé, eu estou desanimado. Não, eu tenho fé. Se você juntar aí a fé e a graça,
Nós somos salvos pela graça através da fé. A graça, Deus está comigo em Cristo. A fé, eu tenho a fé para Deus me curar. Você tem vantagem sobre a doença, você persevera nisto e certamente a cura vai brotar no seu corpo, na estação própria. Em nome de Jesus.